Após 40 anos no ministério, o influente pastor de Illinois refletiu sobre sua vida. Devido ao seu ministério, inúmeras pessoas haviam se convertido ao Senhor. Várias igrejas foram estabelecidas e muitos estudantes da faculdade em que ele lecionava haviam sido treinados para o ministério. Enquanto refletia, ele pensou como tudo isso quase não aconteceu no início dos anos 80, quando começou no ministério. Sua primeira paróquia foi em uma pequena igreja no interior de Illinois. Ele e sua esposa estavam muito animados com o seu primeiro emprego no ministério e organizaram jantares individuais nas casas de todos os membros da igreja. Os jantares foram ótimos em todas as casas, exceto em uma. Havia uma mulher solteira na igreja e quando jantaram na casa dela, tudo começou bem. No entanto, quando sua esposa precisou usar o banheiro, ele sentiu que a mulher da casa começou a flertar com ele. Ele achou que estava pensando demais e não deu importância. Mais tarde, naquela semana, a mulher solteira ligou para o pastor em pânico e estado de agitação. Ela mal conseguia falar, mas se recompôs o suficiente para dizer que tinha uma emergência e pediu para ele ir imediatamente até lá. O pastor ligou para sua esposa e contou o que aconteceu. Eles decidiram se encontrar na casa. O pastor chegou antes de sua esposa, que estava presa em um trânsito lento. Mas ao chegar lá, a mulher ligou novamente perguntando ao pastor onde ele estava e reiterando que tinha uma emergência. O pastor, temendo que algo estivesse realmente errado, correu até lá e foi até a porta. Assim que a mulher solteira abriu a porta, ele percebeu as intenções dela. Ela não tinha uma emergência, mas estava tentando seduzi-lo para entrar na casa e dormir com ela. Ele literalmente correu na direção oposta à mulher e fugiu o mais rápido que pôde. Depois de buscar aconselhamento dos anciãos da igreja, o pastor descobriu que aquela mulher havia feito a mesma coisa com os 3 pastores anteriores. Se ele tivesse cedido à tentação, é muito provável que o seu ministério tivesse sido interrompido ali mesmo. Tenho certeza de que todos nós já lemos sobre os muitos escândalos e histórias de pessoas que caíram em imoralidade sexual. Infelizmente, há tantos escândalos na igreja quanto fora dela quando se trata de pecado sexual. Isso ocorre porque ninguém está imune a esse tipo de pecado. E eu acredito que o melhor exemplo que nos foi dado na Bíblia sobre como lidar com o pecado sexual é José. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, ele resistiu a ela. Ele não orou e a repreendeu. Ele fugiu. Ele se afastou daquela situação. Isso é uma maneira prática que eu acredito que também podemos incorporar em nossas vidas. Embora a nossa tentação possa não ser a mulher de Potifar, todos nós temos que enfrentar algum tipo de tentação, assim como José enfrentou a tentação da mulher de Potifar em algum momento de nossas vidas. Um pecado que continua batendo a porta, um pecado que continua nos puxando e nos tentando. Ouçam isso em Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 16. A Bíblia diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Todos nós temos desejos bons e maus, temos desejos piedosos e ímpios. Vejam por esse ângulo. Uma pessoa não acorda e se vê envolvida em um caso amoroso. Uma pessoa não se vê de repente viciada em pornografia ou vivendo em fornicação. Não,
Há um desejo maligno que seduz e tenta você repetidamente. E no momento em que você começa a ceder a esse desejo maligno, mais ele se apodera de você. Da mesma forma, há uma atração que todo crente sente pelo Espírito Santo. Ele puxa você para passar tempo em oração, para passar tempo com Deus. E quanto mais você sente esses desejos piedosos, mais eles crescem. E aqui está um ponto que quero deixar bem claro. Você alimenta os desejos piedosos, mas cede aos desejos malignos. Isso significa que os desejos malignos estão sempre presentes. O pecado está sempre presente. A Bíblia diz que não há um justo sequer debaixo do sol. E até o apóstolo Paulo disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. Os desejos pecaminosos estão sempre batendo à porta, mas você tem que resistir. Porém, para que os desejos piedosos se fortaleçam em sua vida, você precisa alimentá-los. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Precisamos nos alimentar do Senhor e nos alimentar de Sua palavra, para que desejos puros se desenvolvam em nossas vidas. E esse é o segredo para vencer o pecado: alimentar o homem espiritual, alimentar os desejos piedosos e resistir aos desejos malignos. Permaneça firme na lei. Não é estranho ser tentado. Não é algo novo que está acontecendo apenas com você. A tentação faz parte da vida de um crente, mas precisamos lutar e resistir ao pecado, lutar e até mesmo fugir, se necessário. Mas não cedemos a eles. Em vez disso, ore por graça, ore pela força para alimentar constantemente sua fé e nutrir os desejos piedosos em seu coração. Gostaria de encorajá-lo não apenas a buscar e ouvir a voz de Deus, mas a trabalhar em sua salvação com temor e tremor, porque quando se trata de sua salvação, há uma escolha a ser feita, há um caminho a ser escolhido: o caminho largo ou o caminho estreito, o caminho da santidade, onde você carrega sua cruz e renuncia aos prazeres deste mundo, ou o caminho do mundo, onde tudo se trata de você e do que você quer, onde prevalecem seus sentimentos e sua vontade. Você decide: os prazeres deste mundo, ou a disciplina da justiça, a busca por dinheiro, poder e coisas materiais, ou a busca pela piedade. Na verdade, você decide como gastar seu tempo e no que se envolver. Isso glorifica a Deus? Isso aumenta a sua fé? Isso o desafia a andar corretamente diante de Deus? Trabalhe em sua salvação, irmãos. Decida ser diligente na oração, diligente na leitura da palavra de Deus, diligente em crescer no homem interior, no espírito. A cada momento em que você está vivo, está tomando decisões. A decisão de priorizar ou não a Deus, a decisão de meditar ou não na palavra de Deus diariamente, a decisão de acreditar e dizer: embora essa situação esteja no meu caminho, eu vou confiar em Deus para encontrar uma saída. Embora eu esteja passando por um momento difícil, ainda vou adorar ao Senhor. Apesar da pressão, Deus ainda é bom. Essas são todas as decisões que você tem que tomar nessa vida. Mas, acima de tudo, a decisão mais importante que você tem que tomar é sobre sua salvação. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não pode servir ao reino dos céus e ao reino das trevas ao mesmo tempo. Não há meio termo nessa decisão. E para a sua salvação, você tem que tomar uma decisão. Tem que decidir que deseja a vida eterna. E há apenas um que é o caminho, a verdade e a vida. E esse é Jesus Cristo.